Tá chegando, hein? Será que a gente vai ter a festa dos 200 mil pontos do Ibovespa que vai deixar muita gente rico? Bom, provavelmente quem vai ficar rico são os assessores ou vendedores de curso, basicamente quem não se emocionar nessas horas. O Ibovespa, ele tem aqui uma performance muito boa recentemente, muita gente surfou a alta e eu quero saber de você a sua opinião, se a gente vai ver os 200 mil pontos, se ele vai subir muito mais ou se a gente já tá no finzinho do rally, agora com eleições, dólar talvez invertendo, quero muito saber a sua opinião. Pô, lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, então já comenta aí o que você acha. E claro, né, se você acompanha muito mais aqui o PL da Bolsa ou se está preocupado com outros fatores em geral. A gente viu aqui um aumento bem recente desse tipo de indicador, um pouco mais fundamentalista, ele não é muito cravado no timing do mercado. A gente vê aqui que os preços, abre aspas, ficaram mais caros, né? Muita gente fala, pô, a bolsa tá barata, ela ainda não tá no preço, né, nos preços / patamares aqui de indicadores mais altos que ela pode subir muito mais, tanto em indicador quanto em preço relativo. E aqui atualmente a gente está na faixa dos 196 mil pontos, né? Em breve 200 mil. Eu acho que bate, tá? Se você quer achar alguma coisa, a gente acha isso. Agora, isso não é tão relevante assim, eu vou te explicar o porquê. Primeiro ponto de todos é entender aqui um pouco da movimentação muito forte que o Bolsa Brasileira aqui teve em relação aos mercados globais, eu diria, e também aqui a relação com o dólar. A gente vê o dólar caindo bastante, o Ibov subindo bastante. Claro, existem outros índices, mas o Ibov ele é o melhor índice para representar a Bolsa Brasileira, em termos gerais e amplos, sem muita segmentação. A gente vê que geralmente existe essa descorrelação entre o dólar e o Ibov, tá? Não é perfeito, mas existe. Outro ponto legal que eu gosto bastante de analisar são essas janelas móveis, tá? Então, estou olhando aqui o gráfico do Ibov, aqui em candles semanais, aqui no indicador das janelas móveis, a gente bota 50 períodos, isso aqui são 12 meses de janelas móveis. E a gente está aqui ó, com uma valorização de 43% nos últimos 12 meses, o que é algo muito, muito interessante, cara. Pouca coisa rendeu, assim, investimentos diversificados, vamos dizer assim, rendeu 43% nos últimos 12 meses, tá? E a gente geralmente tem resultados, assim, expressivos ou muito bons, como, por exemplo, aqui em 2016, 17, 20, 21, né? Nas recuperações de grandes crises. A gente pega aqui, por exemplo, aquelas grandes crises que tiver, greve dos caminhoneiros, Dilma, né? Que teve fundo de mercado, aí ele sobe bastante. Teve aqui 2020, subiu bastante depois. E agora a gente está tendo essa performance bem relevante, interessante, claro, depois de romper o topo histórico, né? Ou praticamente em patamares de topo histórico. Então, realmente, um bull market aí. Muitas pessoas surfaram, outras não surfaram. E eu vou falar para vocês, tá? Eu não era o mais otimista em relação a esse bull market. Já falei no passado, digo de novo. Tem uns caras que fazem uns vídeos e falam, eu avisei, eu falei. Não, eu não falei, tá? Eu acho que o Brasil, ele é muito importante para você ter no portfólio, você deve ter alguma exposição. Desde a primeira carteira recomendada, a gente tem Brasil lá, mas a gente não tem tanto assim quanto exposições mais amplas, mais globais, tá? E eu não pretendo mudar esse método, já vou explicar o porquê. Bom, a ideia então é tomar um pouco de cuidado em relação agora às notícias de animação que pode aparecer por aí. Acho que as notícias têm que aparecer, tá? Nada contra as notícias, mas tomar muito cuidado com a animação que pode vir. Então, além dessa alta toda, bem relevante, que o Ibov teve nesses últimos períodos, que até pode ser ainda maior, a gente torce para, enfim, os ativos valorizarem cada vez mais, a gente tem que lembrar de uma coisa importantíssima, que é a performance que o Brasil geralmente tem em relação a outros países, tanto emergentes quanto globais. A gente também tem que lembrar de deixar o like e se inscrever no canal, isso é muito importante, eu tenho certeza que você vai adorar fazer isso agora. E aí eu trouxe aqui um pouquinho de alguns índices internacionais, que é praticamente o Ibovespa, tá? Só vou trazer aqui com uma comparação da mesma moeda, ou seja, não importa se o dólar cai ou sobe, vamos lá, ele importa para o EWZ em si, mas ele não importa porque ele está impactando todos os emergentes ao mesmo tempo aos olhos do gringo. E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Bom, basicamente a gente tem o VWO, que é um ETF emergente que pega vários países, a gente tem inclusive a versão brasileira agora, desse cara, enfim, tem vários famosos, eu trouxe aqui o mais conhecidinho, e eu trouxe aqui algumas posições de países emergentes mais relevantes em relação ali ao mundo emergente, vamos dizer assim. Daria até para trazer mais, eu trouxe isso aqui só para mostrar os principais. Então eu trouxe o WZ, que é o Brasil, o MX, que é a China, a EWT, que é Taiwan, e ainda o INDA, né, que são ações aí da Índia. Todos estão em dólares, tá bom? E o que acontece, né? O VWO, ele é, vamos dizer assim, esse mix entre os países emergentes. Então você tem a média das médias, tá bom? Para ter uma exposição ampla a vários emergentes. E aí você tem esses outros países aqui que são um pouco mais concentrados daquele país, daquela economia.
E aí, dentro dele, você ainda tem uma diversificação, hein? Ou seja, o EWZ é tipo o Ibovespa. Aí você sabe, tem Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, Magalu, essas coisas aí, né? Ao longo dos anos. Não estou dizendo que tem agora. E aqui você tem os mesmos índices para outros países, né? Você tem o Banco do Brasil deles, né? Você tem o Bradesco deles, você tem a Magalu deles e assim por diante, tá? Aqui a gente tem a performance de Taiwan explodindo muito por conta lá da indústria relacionada à tecnologia, semicondutores e assim por diante. Qual que é o ponto aqui, tá? Pô, a gente pega aqui esse curto prazo, né? Puxa aqui, ó, sei lá, 25 para cá. O EWZ, que é o Brasil, essa linha azul, né? Teve realmente, a melhor performance aqui entre esses emergentes específicos, tá? Daria até para pegar outros índices, mas isso aqui é um parâmetro geral. Passou até mesmo aqui o Taiwan, né? Que tem lá os semicondutores e aquela coisa toda e assim por diante. A média ficou aqui no meio. Só que é uma performance um pouco mais recente, tá? E esse é o receio aqui que a gente tem em relação a esses vieses mais recentes de pegar apenas aquilo que acabou de acontecer e esperar que continue acontecendo muito. Quando a gente puxa aqui períodos mais para trás, assim, não adianta puxar aqui para 2008, alguns ETFs nem existiam ainda, tá? A gente puxa aqui, pegar um período um pouquinho mais longo, né? A gente tem aqui a performance de Taiwan sendo absurdamente mais relevante, carregando ali parte indiretamente do índice lá, do VWO. E o WZ aqui, por exemplo, na pior posição nessa janela específica. Eu não acho que o Brasil seja o pior país do mundo para se investir, tá? Não acho isso. Aqui até ficou meio tendencioso, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais, senão o pessoal vai reclamar. Vou pegar aqui, ó, antes de 2020, tá? Que todo mundo caiu. Todo mundo caiu junto, aí a gente vê a recuperação, tá? Olha lá. Então, o que acontece? O Brasil, historicamente falando, ele não tem a performance mais consistente, mais duradoura e assim por diante. Cara, isso é super estrutural, tá? Tem a questão política, tem eleições esse ano também, tem a questão do real não ser uma moeda tão forte assim, enfim, interesses econômicos, inflação, assim por diante. Então não é porque a gente teve uma baita alta da bolsa recente, que foi muito boa, a gente torce para ter mais, que isso vai engatar uma alta de certeza absoluta e a gente vai buscar os 400 mil pontos ainda nesse mês de abril. A gente torce, mas é muito improvável, tá? Inclusive comparando com os emergentes. Até porque eu trouxe aqui a comparação também com a bolsa americana e também trouxe a comparação com o VT, né, que é a exposição global. Qual que é a ideia aqui de você olhar esses tipos de comparações? Cara, basicamente, ó, vou mostrar aqui para vocês isso aqui. Ó, isso aqui é bem legal. Basicamente você tem, por exemplo, o IBOV e o IVVB11. Por que eu trouxe o IVVB11 aqui dessa vez? Porque basicamente você tem o câmbio embutido, né? Você quer analisar as coisas com a mesma moeda e você quer, enfim, não pode, assim, o dólar ele tem que estar embutido nessas cotações, tá bom? E o que é legal da gente analisar? Cara, historicamente falando, o IVVB11 subiu mais do que o IBOV, né? Aqui peguei o máximo de período que tem, né? 2014, que deu mais de 10 anos, tá bom? Mas aqui você sabe, pô, a bolsa americana subiu bastante nesses últimos 10 anos, o dólar também subiu, isso tudo empurra para cima. Até aí, isso aí você já sabe tudo, enfim, não vou ficar aqui gastando seu tempo. Mas aí o que eu faço, né? Eu gosto de fazer a indexação desses dois ativos, né? O que é a indexação? Cara, é esse gráfico aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Para quem é novo no canal, não conhece essas análises, vamos lá, né? Quando o IVVB11 cai mais do que o IBOV nessas janelas, nesses períodos, ou então quando o IVVB11 cai e o IBOV fica de lado ou sobe, esse gráfico aqui, ó, chamado gráfico de indexação, ele cai. Nesse caso eu indexei o IVVB11 dividido pelo IBOV, tá? Então toda vez que o IVVB11 performar pior que o IBOV, esse gráfico vai cair. Toda vez que o IBOV performar pior do que o IVVB11, esse gráfico vai subir. Antônio, o que é pior? Cara, daí pode ser os dois subindo, se um sobe 16 e o outro sobe 14, o que subiu 16 performou melhor. Se os dois caem, mas um cai 10%, o outro cai 1%, o que caiu 1 performou melhor, o gráfico sobe, tá bom? E o que é legal de analisar nesse tipo de indexação? Um pouquinho mais avançado, tá? Mas aí eu faço para você, não precisa se preocupar em ficar fazendo isso. O que acontece? É legal de analisar as janelas móveis da indexação desses ativos. Basicamente, vou resumir aqui, tá? É o quanto um ativo está performando melhor do que o outro em janelas móveis. Então, aqui, isso aqui é o resumo, tá? Então, aqui eu gosto de puxar aqui as janelas móveis anuais em relação ao IVVB11 e ao IBOV. E toda vez que esse gráfico aqui ele está performando aqui em cima, significa que o IVVB11 está dando uma cacetada de performance acima do IBOV, tá bom? E toda vez que ele está aqui embaixo, quer dizer que o IBOV está vencendo de lavada o IVVB11. Quer ver? Vamos ver aqui então. Puxar aqui os dois ativos, vou remover aqui ocultar, né? A indexação, só para você entender. Olha lá, eu vou pegar, por exemplo, abril de 2000 e
puxar um ano aqui, né? Abril de 25, né? Tá quase em maio aqui, vai, só pra você pegar aqui a ideia geral, né? Então, olha só, o Ibov subiu 50%, o IVVB11 subiu só 11%. Então, o que acontece? Nessa janela, o Ibov tá muito à frente, né? Ele cara, tá tendo uma performance, pô, 40% maior, né? Absurdamente maior. E aí a gente tem, então, essa diferença indiretamente sendo mostrada aqui, tá? Claro, agora ele deu uma leve caidinha e tal, a gente poderia pegar esse pico aqui absurdo, né? Que o IVB11 caiu bastante, o Ibov estava nas máximas, e aí esse gráfico da indexação mostra isso aqui, ó. Quando ele tá bem baixo, quer dizer que o Ibov tá dando, assim, uma surra de performance no IVVB11. Então, qual que é o ponto aqui dessa análise especificamente falando? Aqui tá no diário, né? Deixa eu botar aqui de novo no semanal. Beleza? O ponto aqui é o seguinte, tá? Historicamente falando, a gente tem aí os países desenvolvidos geralmente performando melhor do que o Ibov, tá? Já vou mostrar a comparação global, que eu sei que agora tem um monte de gente falando assim, porque Estados Unidos vai quebrar, Estados Unidos não sei o quê, China, não sei o quê. Calma, assiste aqui, daí você vai entender, tá? Não é sobre os Estados Unidos isso aqui. E aí, o que acontece? Nós estamos aqui em momentos em que o Brasil performou muito melhor do que as bolsas do exterior, tá? Inclusive, isso aconteceu aqui também. Aqui também. E aí o que acontece? Estatisticamente, isso não acontece por muito tempo. Pode ser que a estatística mude hoje. Pode ser, tá? É importante sempre considerar esses casos. Mas você tem que estar atento para caso o Ibov volte ao seu comportamento esperado, né? Que é ou empatar ou geralmente indiretamente perder versus a performance do exterior. Anthony, isso aí era dos Estados Unidos. E se você fizer a mesma análise com índices globais? Porque eu sei, né? Muita gente fala... Estados Unidos vai quebrar, papapá, beleza, tá bom. Agora, se eu pegar o VT, que são as ações globais, tem Estados Unidos junto, mas tem de tudo ali dentro, inclusive tem Brasil também, tá? Mas o Brasil tem um peso tão irrelevante que quase não conta aqui na performance. O que acontece? A gente tem o mesmo comportamento, tá? Claro, muda um pouquinho porque o índice global ele tem outros países, ele tem aqui também países da Europa, ele tem aqui, exposição diversificada, né? Tem Estados Unidos, beleza, mas tem Japão, tem Alemanha, tem França, tem Brasil, tem China, tem um montão de coisas aqui dentro. E aí, historicamente falando, o Brasil, nas mesmas épocas aqui, parecido, ele também tem performances melhores do que os índices globais, mas, no geral, isso não dura tanto tempo. Ele geralmente volta aqui para esses momentos, né? E na média, a gente tem aqui os índices globais, aqui a exposição mais diversificada, sendo um pouquinho mais consistente, eu diria. Bom, então qual que é o ponto de tudo isso? Bom, primeiro, se você surfou a alta do mercado brasileiro, ótimo. Isso aí, como investidor, se você investe em renda variável, né? Se você só investe em renda fixa, tá tranquilo aí. Enfim, é isso, a conversa é diferente. Mas é muito bom que você tenha aproveitado aqui, de certa forma, essa alta brasileira. Agora, é importante lembrar dos 4 passos de um bom investidor. Primeiro, ele vai se planejar a vida financeira, quanto você quer ter de renda lá na frente, quanto você investe, como é que você faz para juntar esse patrimônio que você quer ter lá na frente. Depois você conhece os instrumentos certos e depois você monta estratégias para diferentes fases de vida. E aí sim, você começa a entender, poxa, se a bolsa está mais cara agora, talvez, né, no meu rebalanceamento ela esteja um pouquinho acima do que deveria estar. Outro ponto, será que você não tem uma abordagem mais diversificada para não se preocupar tanto assim com apenas a bolsa brasileira? Isso aqui eu vejo muita gente fazendo, né? O cara bota um percentual muito relevante em ações Brasil, independente se é ETF ou stock picking, e aí quando vai ver, perde, por exemplo, essas grandes janelas de valorização do exterior, que são muito mais prováveis de acontecer versus aqui a nossa interna. Então o que eu estou falando não é que o Brasil acabou, nem que você tem que vender tudo, claro que não, mas você tem que manter uma boa estratégia, porque esses momentos de alta vêm e você tem que aproveitar, tem que se sentir dentro desse barco, né, de valorização, mas também os momentos de crise e de drawdown aparecem. E aí que muita gente não aguenta ficar posicionado, principalmente se tem percentuais muito grandes, e ali acaba vendendo em performances ruins ou então em fundos de mercado. E aí, por fim, você entende tudo isso e segue aí com a sua estratégia de independência. E é exatamente isso que a gente mostra lá na Central Resulta Capital, desde o planejamento, conhecimento, estratégia de independência e, claro, com algumas carteiras recomendadas, focadas bastante em ETFs, para caso você queira aí paz e tranquilidade para seguir sua vida. Então, se você tiver interesse, pode clicar ali no link da descrição para saber um pouco mais ou no comentário fixado. Eu quero saber de você de novo, né? Será que o Brasil agora vai para os 200 mil pontos rumo acima ou rumo abaixo? Qual que é a sua opinião? E se você gostou de conhecer um pouco desse processo de 4 etapas, eu detalho ali um pouco mais nesse vídeo aqui. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.